Hoje a gente vai falar o caminho que leva esse veterinário a faturar 10 mil ou mais todo mês, atendendo apenas 2 dias na semana. Eu vou mostrar para vocês hoje, vou falar sobre números do mercado pet atual, como que o mercado pet está se comportando, como que ele vem se relacionando com o veterinário e com, mais propriamente, especificamente, os cães. A gente vai falar muito dos cães hoje, do número de cães no Brasil, as perspectivas para os próximos anos, a perspectiva de crescimento. Então, são oportunidades valiosíssimas que o veterinário ele precisa olhar, ele precisa abrir os olhos. E aqui, no final, eu vou dar 2 passos para o jeito certo de o veterinário aproveitar isso, abranger isso, olhar para isso com outros olhos. Eu vou falar do jeito errado também, que o veterinário não deve fazer, um jeito que ele não deve fazer se ele quer faturar os 10 mil por mês. Eu vou falar isso que também é importante. Ele precisa saber o que ele deve fazer, mas é importante também saber o que ele não deve fazer de jeito nenhum. Eu sou o Felipe Cambruzzi, médico veterinário. Eu ensino qualquer médico veterinário a ter uma renda de 10 mil reais ou mais por mês, atendendo cães apenas 2 dias na semana, mesmo sem ter experiências. Eu gosto de começar sempre, quando eu escolho o tema, quando eu vou escolher um tema para vocês, para falar, eu penso muito em como que ele pode contribuir na vida de vocês, como que ele pode ajudar o veterinário, como que ele pode impulsionar a carreira do veterinário, como que ele pode fazer esse veterinário chegar aos 10 mil. Por isso que eu escolhi esse tema. Então, hoje a gente vai falar de números do mercado veterinário, número dos cães, por que os cães estão crescendo, enfim. Então, eu escolhi esse tema porque, não sei se vocês sabem, talvez vocês sabem, talvez não, mas o Brasil ele tem mais cachorro do que criança de 0 a 14 anos. Isso é dado, isso não é eu que estou inventando, isso é o IBGE que mostra isso. No Brasil, tem mais cachorro do que de criança de 0 a 14 anos. E por que eu vou falando de números? Porque a gente começa a prestar atenção mais no nosso mercado. Eu, como veterinário, eu, como estudante de medicina veterinária, eu preciso olhar para esse mercado veterinário. Eu não posso ficar só olhando eu não posso ficar olhando só para os problemas, para as coisas ruins, reclamando. Eu preciso olhar para as oportunidades. Por quê? Porque eu não quero trocar de profissão. Eu não quero ter que ir para outra profissão, ter que fazer outra coisa. Eu não quero, mesmo que você esteja desanimado, você tem oportunidade sim, mas você precisa abrir o olho, abrir a mente, enxergar essas coisas. Por isso que eu escolhi esse tema, por isso que eu estou trazendo esses números para vocês hoje aqui, tá? Então, vocês acham que isso é relevante ou não, esse dado? Esse primeiro dado que eu passei para vocês, já de pegada, já de cara, mais cachorro do que criança de 0 a 14 anos. Isso é importante ou não é? É muito importante. Muito, muito, muito. Muitos cachorros, muitos cães. Muitos cães no Brasil significa muita demanda, muita necessidade por serviços veterinários, tá? Então, esse número de cães aumentando nas famílias, ele trata-se de um comportamento que mudou nas famílias. As famílias mudaram esse comportamento. Elas mudaram os hábitos. Então, aconteceram diversas coisas. Veio pandemia, o comportamento das pessoas, mesmo que não tivesse pandemia, o comportamento das famílias muda. O comportamento muda, a sociedade muda, os grupos mudam, vem tecnologia, vem aceleração das coisas, a rotina das famílias mudam, os lares ficam diminuídos, apartamentos menores. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, nessas coisas que estão mudando. Prestar principalmente atenção nesse comportamento das famílias. Eu já vou explicar por que a gente tem que prestar atenção. Porque se eu presto atenção, né, no comportamento das famílias, eu estou prestando atenção no quê? Nas pessoas. E o veterinário ele tem um defeito, que não é culpa de vocês, não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa... É culpa da faculdade, que não preparou a gente para isso. Mas a gente tem um defeito, um defeitinho, vamos botar assim um defeitinho, mas que se a gente não cuidar e não ajustar essa engrenagem, esse defeitinho que eu falo do veterinário, eu como veterinário também tive muito isso no passado, hoje eu já consegui ajustar isso, mas se eu não der atenção para isso, der foco para isso, nisso, eu vou focar só nos cães, na técnica, eu não vou focar nas pessoas, eu preciso também das pessoas, afinal de contas, são essas pessoas, por isso que eu preciso prestar atenção no comportamento da família, e aí, diretamente, eu presto atenção no comportamento das pessoas. Prestando atenção no comportamento das pessoas, eu conheço mais sobre elas. E aí, fica
vem o faturamento, vem os clientes, vem a fidelização. Essas pessoas são responsáveis pelo nosso faturamento de 10 mil ou mais todo mês, atendendo cães 2 dias na semana. São essas pessoas. Então, ponto final. A gente precisa focar nos clientes, a gente precisa saber fidelizar, captar clientes, se comunicar com ele, prestar atenção nos comportamentos dos clientes, pessoas, tá bom? Isso é importantíssimo. Eu brinco que o defeitinho do VET, ele já vem de fábrica. A gente já vem de padrão, isso a gente vem. Por quê? Porque de fábrica que eu digo, brincando, a analogia que eu faço, é porque a gente vem da faculdade já preparadíssimo para as técnicas, pensando em técnica, pensando em manutenção da saúde do cão, né? Clínica, cirurgia, doenças, patologias, né? Enfim, produção, inspeção, tudo técnica, mas esquece de uma peça fundamental, que são as pessoas que estão por trás disso tudo, tá? Essas pessoas, elas vão... O VET, ele negligencia, tá? Eu sei, me pergunta como que eu sei, pergunta assim, Felipe, como é que você sabe disso? Porque eu errei muito também. Eu fazia isso, eu negligenciava, eu não queria nem saber das pessoas. Falava cliente, para mim, sinônimo de cliente era chatice, era incomodação, era transtorno, era estresse. Eu queria saber dos animais. Afinal de contas, eu estudei para aquilo. E eu achava que não precisava lidar com pessoas. E é um erro comum do veterinário. Ele acaba negligenciando isso. Então, prestem mais atenção nas pessoas, tá? A Maia falou assim, ó, veterinário acha que não vão lidar com pessoas, mas somente com animais. Se enganam e muito. É isso mesmo, Maia. É uma coisa que não é culpa dele, mas ele não foi preparado do jeito que deveria ser para o mercado de trabalho. A faculdade, a graduação, ela nos empurra. E um erro depois que acontece lá, depois da graduação, é esse VET buscar essas coisas na pós-graduação, que são coisas práticas, são conhecimentos que a pós também não vai dar. A academia, a pesquisa, não vai trazer isso para o VET, ela vai trazer mais técnicas, mais foco na técnica, e aí é um problemão. Mas isso é assunto para outra live, tá? Enfim, por que a gente está falando nisso? Porque quando eu presto atenção nos tutores, nas pessoas, já falei, eu aprendo mais sobre o comportamento das pessoas. Eu aprendo mais sobre o comportamento das pessoas e o perfil daquela família, o perfil das pessoas, geral, do meu cliente que eu quero atender. Quando eu aprendo mais sobre essas pessoas, eu melhoro o meu atendimento, melhoro a experiência de atendimento, eu consigo melhorar, eu fidelizo mais clientes, eu consigo captar mais clientes e fidelizar eles, e aí eu viro referência na área. Eu viro referência, eu fico reconhecido por aquilo que eu faço, porque eu aprendi mais sobre essa pessoa. Tudo isso faz o quê? Eu aumentar a minha renda mensal, que é o que a gente quer, que é o que a gente busca. Principalmente, né? Falando aqui de faturamento, de valorização, de reconhecimento do médico veterinário. Então, conhecer sobre o tutor, conhecer mais sobre ele, só traz benefícios. A Aline comentou assim, ó, acho que no fim lidamos até mais com tutores do que com os pacientes em si. Isso mesmo, Aline, em muitos casos eu vou ter que lidar muito mais com esse paciente humano, né? Eu vou ter que preparar emocionalmente esse paciente, para quem trabalha com clínica, né? Falando da clínica, eu vou ter que me preparar se eu trabalho com clínica, porque tem muita pressão, eu vou ter que preparar a pessoa, e aí eu tenho que cuidar do cão, tenho que cuidar da pessoa também. Então, o veterinário, ele precisa saber lidar com essas coisas, com essa pressão da clínica, as cobranças. Mas eu vou mostrar aqui uma oportunidade hoje, que ela é uma ramificação da clínica, é uma coisa diferente. Não tem a ver com clínica, cirurgia, atendimentos clínicos, consultório. Não, é uma coisa diferente. É uma coisa nova da medicina veterinária. É um nicho menor, novo, e que tem muita demanda de atendimento para os médicos veterinários. Então, fica ligado, Vete, fica ligado que essa live é importantíssima. Não perde, não sai. Fica aqui até o final comigo. Por que ele se preocupa em lidar com pessoas? Porque ele não conhece, e a gente tem medo do desconhecido. Quando eu não conheço alguma coisa, eu fico com medo, porque eu não sei onde eu estou pisando. Quando eu conheço mais sobre o comportamento das pessoas, só traz benefícios. Eu aumento a minha renda, eu capto mais clientes, eu fidelizo mais, e assim por diante. Essas mudanças nos perfis das famílias, um dos benefícios que traz para a gente, porque a gente tem mais demanda, tem a ver muito com os casais optarem por
não ter filho, e aí o que acontece? Crianças de 0 a 14 anos diminuem, cães aumentam, porque essas pessoas, esses tutores, eles buscam, de alguma forma, suprir essa falta desse filho, e aí, que é um benefício para a gente, é um benefício para o médico veterinário, é aqui que ele pode atuar, é uma oportunidade para ele abrir o olho e enxergar isso como uma bênção para ele, de ele poder atender, de poder resolver esse estresse daquele cão, esse bem-estar do cão, melhorar o bem-estar do cão, que está ficando doente porque o nível de estresse, o nível de cortisol está lá em cima, a imunidade cai, vem um monte de problemas. O médico veterinário tem uma missão muito importante, muito valiosa, muito bonita, que é melhorar esse comportamento desse cão, melhorar a relação com as famílias que estão desgastadas. E esses cães mais próximos dessas pessoas, vem a antropomorfização, as pessoas ficam mais tempo próximo desses cães, eles percebem como membro da família, como filhos, né, como eu acabei de dizer, e aí isso tudo proporciona aumento dos cuidados dos cães. E aumento dos cuidados significa investimento. Os tutores investem cada vez mais nesses cães, que são considerados membros das famílias, da família dele, que são considerados filhos de quatro patas. O isolamento social também trouxe isso. Isolamento social, o bem-estar emocional das pessoas, dos cães também, jogando isso para os cães, a antropomorfização, esperar sentimentos e emoções dos humanos nos cães. Eu espero um sentimento e uma emoção que é só dos humanos, eu espero e reflito isso nos cães. Eu espero que os cães se comportem desse jeito, tenham essas emoções. Isso é antropomorfizar, isso é um erro comum dos tutores, que causam os problemas, o estresse. O estresse aumentou 30% nos cães com o isolamento social. 30% mais. Os cães estão 30% mais estressados com essa aproximação das pessoas dentro de casa. Por quê? Porque as pessoas, os tutores, não sabem lidar com isso. E o veterinário ele tem um papel importantíssimo. Ele tem o ouro nas mãos. Ele tem como orientar esse tutor, como fazer o aconselhamento veterinário, ele consegue fazer a modificação comportamental desse cão, ele consegue fazer a terapia comportamental, ele consegue fazer inúmeras coisas para melhorar a relação desse cão nessa família que está desequilibrada, está muito prejudicada. Tá? Se liga. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Esses dados dos cães que eu acabei de falar, deixa eu só ler da Aline aqui, os cães sofreram com a quebra de rotina. Olha só, parabéns, Aline, rotina, uma palavra super, hiper, ultra, mega importante, rotina. Você falou tudo. Os cães sofreram com a questão da rotina. Não só rotina, existem uma série de coisas, mas a rotina é importante. No começo da pandemia, estão sofrendo agora, construtores estão retornando suas vidas. Demais. Parabéns, Aline, top demais seu comentário. Você resumiu uma frase não, em 3 linhas aqui apareceu para mim, tudo que provoca as mudanças comportamentais nos cães, os comportamentos indesejados, os transtornos comportamentais, o isolamento social e, que daí mudou, antes os tutores estavam indo para o trabalho todos os dias, ficando com 8 horas por dia, sem atividade cognitiva, sem enriquecimento ambiental, sem nada para fazer. Tinha os problemas, obviamente, porque o cão não tem nada para fazer. Só que aí esse tutor, de repente, chegou em casa e ficou o dia todo em casa, e mudou a rotina, quebra de padrão para esse cão. E aí, passou a pandemia, volta. Então, é uma bagunça para o cão e o tutor não sabe lidar com isso. O veterinário é o melhor para fazer isso, para orientar e para mudar esse comportamento do cão, para melhorar o equilíbrio, para ensinar para esse cão para que ele fique bem sozinho quando precisar, fique bem com as pessoas, seja sociável, não tenha problemas e transtornos comportamentais. O médico veterinário é o melhor porque ele aprende sobre semiologia, farmacologia, terapêutica, anatomia, enfim, atribuições que o médico veterinário tem específicas, beleza? Esses dados que eu falei do mais crianças do que mais cães do que crianças de 0 a 14 anos, é dado do IBGE, né? As casas, 50% das casas tem pelo menos um cão. Isso aqui é dado do IBGE, já tem uns 2 anos, 3, 4, sei lá, atrás. Acho que é de 2000
2020, eu acho esse dado, não lembro direito o ano. Mas eu acho que tem mais, tá? Eu acho que já mudou isso, porque muda muito rápido. Todo ano que passa, cresce muito, a gente vê muitos cães nas casas, muita demanda, muita procura. Eu que estou nessa área, eu vejo muita, chega demanda, a lista de espera só cresce. É muito grande a procura das pessoas por essa. E elas estão priorizando cada vez mais isso. Por quê? Porque elas identificam esse cão como um membro da família, como um filho, e elas querem cuidar como tal. Como elas não têm o filho humano, elas transferem isso para o filho de quatro patas. E aí vem os problemas de comportamento. E aí que a gente entra, tá? Ó, vamos fazer uma continha aqui bem rápido. Se são aproximadamente 55 milhões de cães hoje no Brasil, né? Aproximadamente. VETs são 150 mil, aproximadamente também. São números aproximados, mais de 150 mil. Se eu dividir isso, os 55 milhões de cães, para 150 mil veterinários, dá 365 cães para cada VET. Arredondando, 365 cães para cada veterinário. Ou seja, eu tenho 365 cães para atender. Ou seja, vocês acham que isso é demanda ou não? Não tem profissionais para atender. Pouquíssimos. Se eu atender um por dia, eu fiz uma conta aqui, eu até anotei aqui para não esquecer. Ó. Se eu atender 365 cães para cada veterinário. Então, se eu atender um por dia, porque são 365 dias no ano, né? Eu vou atender por um ano, eu faturo 65 mil naquele ano. 5.500 por mês. Mas é isso atendendo um só. E eu quero atender bem mais. Eu quero os 10 mil ou mais de faturamento. Eu não quero só 5. Se eu atender um por dia, dá isso. Então, eu vou buscar atender mais cães por dia, mas isso de forma organizada. Apenas 2 dias. Eu condenso em 2 dias na semana. Eu não saio atendendo feito maluco todos os dias. Eu posso fazer isso. Meu faturamento, a minha renda vai aumentar muito mais. Por isso que é 10K ou mais. Porque se eu atender mais dias, vai dar mais. Se eu atender só 2 dias na semana, já dá mais de 10 mil. Então, uma que eu quero faturar mais e outra que os clientes não vão esperar um ano para você atender pela segunda vez. Você atende uma vez, na semana que vem você atende de novo, e depois de novo, e depois de novo. São os atendimentos que eu falo que são atendimentos de recorrência. Por isso que eu faço dessa forma. Por isso que eu faço atendimentos de recorrência. Porque eu não vou deixar o tutor esperando um ano. Eu atendo uma vez, daí daqui um ano eu vou lá e atendo de novo. Não, eu atendo toda semana. Comportamento é isso, atender cães. A parte de comportamento são atendimentos de recorrência. É manutenção, é manejo comportamental, modificação comportamental, e isso eu faço com recorrência. E aí vem o faturamento, e aí vem a renda. Se esses cães que eu atendo por recorrência, numa média aí, vamos colocar, não dá para dizer um número exato, né? Mas uma média, só para vocês terem ideia, para a gente fazer conta, 12 atendimentos cada cão. Isso dá muito atendimento, né? São 365 cachorros que eu posso atender. E eu posso atender eles 12 vezes. Isso dá, se eu atender um cachorro, ó, esse é o valor por um cachorro. Eu tenho uma renda de R$ 2.160 com um cachorro, atendendo as 12 vezes. Um único cliente. Só que aí eu tenho mais outros 365 cães para atender. Tá? Então, aqui que está o pulo do gato. Vocês sacaram isso? É um número que só aumenta. O pulo do gato é porque hoje, essa conta que eu fiz, vamos supor, é hoje. Amanhã já tem mais. E depois, mais, porque o número, a quantidade é crescente do número de cães nas casas. Só aumenta. Isso significa, a gente não precisa fazer conta. É só pensar. Se está aumentando o cachorro, eu preciso de mais veterinários para atender o comportamento desses cães. A demanda aumenta, mais cachorro, mais situações de estresse, que aumentou 30%, que eu falei para vocês, mais demanda, mais serviços, mais o veterinário precisa atender essa família, mais renda. Isso é um pensamento que muito veterinário ele não consegue ter
Sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo no passado também. Porque eu estava numa rotina muito desgastante, tendo que cumprir horários. E quando a gente está nessa rotina de cumprir horário, CLT, fazendo plantão noturno, eu não consigo pensar do jeito como empreendedor, como ver oportunidades onde os outros só enxergam problema. Empreender é enxergar, ver oportunidades onde os outros só enxergam problemas. Quando eu estou naquela correria de cumprir horário, cumprir relatório, fazer e entregar as coisas para o meu patrão, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para pensar em ter um negócio, investir em mim. Quem vende o seu tempo não tem tempo para ganhar dinheiro. O veterinário que vende o tempo dele não tem tempo para ganhar dinheiro. Exatamente por isso que eu acabei de falar. Porque ele não tem tempo de pensar, não tem tempo de raciocinar, de refletir, de ir atrás de soluções, oportunidades. Então, é gigante a oportunidade. Os cães só aumentam, pessoal. Quanto mais cachorro, mais demanda, mais serviço, quanto mais cachorro, mais abandono. E aí é uma dor grande dos tutores, eles abandonam porque a maior parte o principal fator, o principal motivo dos abandonos é o comportamento, os comportamentos inadequados, cães reativos, que destroem a casa, puxam no passeio, ou seja, comportamentos desejados que geram dor, gastos financeiros, porque troca móveis da casa, suja, limpeza, etc., e vergonha, os tutores ficam envergonhados, porque eles tratam como um igual, um humano, enfim, e aí eles ficam com vergonha do vizinho, quando ele leva para passear, o cachorro faz feiura, né, que eles falam aqui no Goiás, faz feiura lá na rua, é custoso, dá trabalho, e aí chama atenção, monta no outro cão, movimentos copulatórios, ele fica lambendo, o tutor fica com vergonha, ele se sente envergonhado, é uma dor gigante. Aí o que acontece? Ele para de sair, ele para de fazer passeios. E aí, ele achando que vai resolver o problema, ele tá tentando resolver um problema lá do passeio, mas ele está gerando outro problema, que é o problema da segregação, do fechamento do cão dentro de casa, que aí aumenta os comportamentos inadequados mais ainda, porque o cão não tem rota. Não tem rota de fuga dos medos, o tutor não tem consciência disso, não tem atividades de aprendizagem dentro de casa, o cão precisa aprender todos os dias coisas novas, é uma necessidade comportamental canina, as atividades cognitivas ele não tem, o enriquecimento, atividade física, atividade mental e física, e aí vem os transtornos. Ou seja, aí vem aí que o VET entra de novo. Quanto mais transtornos, mais comportamentos lá em cima, quanto mais cachorro, mais demanda por serviço veterinário comportamental, mais necessidade das famílias desse tipo de atendimento, mais problemas, né? E mais renda para o veterinário. Aqui que o veterinário entra, atender esse tipo de situação, que os tutores suplicam, os tutores não sabem onde procurar. Muitas vezes, eles não sabem nem que existe. Eu já falei sobre a pirâmide dos clientes. Quem mora no interior, né, que reclama, que fala às vezes assim, reclama, porque aqui no interior não funciona, a cultura é diferente. Eu sou do interior, eu conheço muito bem como é que é o interior. Trabalhei com produtores de frango, trabalhei com produtor de leite, sei bem como é que funciona o interior. E nasci numa cidadezinha de 20 mil habitantes, pequenininha, lá em Uruçanga, Santa Catarina. Fala que o interior não funciona, esse tipo de situação, é por quê? Porque ele não sabe que existe esse tipo de solução. O veterinário precisa se apresentar, precisa ser visto, né? São o quê? Habilidades que ele cria, habilidades de vendas, relacionamento pessoal, que é o que o VET deve fazer, que é o jeito certo. Vamos falar primeiro do jeito errado, como que ele lida com tudo isso, como que o veterinário lida com esses números, com esse crescimento dos cães, crescimento de demanda por atendimento veterinário, como que ele lida com isso? Sabe qual é o jeito errado? Vou falar primeiro do jeito errado, que ele não deve fazer. Primeiro que ele tem muitas crenças, o veterinário, né? A gente tem crenças. Eu tenho crenças também, crenças que, muitas vezes, quando eu percebo que é uma crença que está me limitando, uma crença limitante, eu trabalho ela. Eu preciso olhar para isso, né? Quando é uma crença que me limita. Crença limitante é alguma coisa que eu acredito que basicamente as historinhas que eu conto para minha mente, as desculpinhas que a gente inventa. Mimimi. A coisa que eu penso, não, eu não vou fazer isso por causa disso. Eu não faço isso.
Ah, também, ele fala assim porque está muito tempo nessa área. Ah, ele fala assim porque tem especialização. Não, não tem. Ah, ele fala assim porque não sei o quê. Ah, ele fala assim porque é uma cidade grande. Não, as desculpinhas que a gente conta para nossa mente. Uma do jeito errado de VET lidar com esses números é ele achar que a concorrência vai estourar, o mercado vai saturar. O que ele pensa, esse veterinário? Esse veterinário ansioso, que coloca as coisas no futuro, ele está gerando problemas que nem existem ainda. Faz sentido isso para vocês? Pensem comigo, reflitam comigo. Ele está falando assim, que o mercado está... Nossa, Felipe, é verdade, o mercado está muito bom, está aquecido, é uma nova oportunidade, uma nova área para os médicos veterinários atenderem. E aí os médicos veterinários vai todo mundo para essa área, porque está muito bom, ganha muito bem, uma área que paga muito bem. E aí o que vai acontecer, Felipe? Eu sei, ele fala assim, eu sei, o ano que vem vai saturar, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos vai saturar esse mercado, vai encher de veterinário, porque é uma área muito boa. Só que ele está equivocado. Ele está equivocado porque concorrência, ele está criando, olha só, primeiro que ele está criando um problema que não existe, ele é ansioso, ele está antecipando coisas, nem é um problema ainda, e ele está criando problemas. Ele está criando histórias que ele conta para a mente dele. Por que ele não vai para essa área? Por que ele não faz isso? Por que ele deixa de fazer muitas coisas? Por que ele procrastina? A gente é assim. O ser humano é assim. E o veterinário tem essas crenças também. Muitos deles, o que acontece com esse médico veterinário? Que criou esse problema que não existe, contou essa historinha, ele fica preso nisso. É uma crença que limita, a crença limitante limita ele de crescer. E ele fica preso nisso. O VET que faz isso não fatura 10 mil todo mês atendendo cães apenas 2 dias na semana. Porque ele fica preso naquilo ali. Ele fica preso naquela crença. Então, como que a gente faz, Felipe? Vou falar. Como que a gente faz? O jeito certo. Ah, por que não satura? Porque, já falei, cada vez mais cachorro, cada vez mais demanda, cada vez mais problema. Se a gente pegasse todos os médicos veterinários atendendo isso, atendendo o comportamento, já fiz essa conta aqui nessa live hoje. Quem prestou atenção? Se eu pegar todos os 150 mil veterinários para atender esses cachorros, não dá conta, são 365 cachorros por veterinário. 365 cães por veterinário. Ele não dá conta, e isso eu estou falando hoje. Amanhã tem mais cachorro, e mais cachorro, e mais cachorro, e mais cachorro, e mais cachorro, cada vez mais. Ou seja, a demanda aumenta, por isso que nunca vai saturar, não existe isso. Concorrência, fala da concorrente, fala da concorrência. Ele confunde, é uma pena isso, porque ele confunde concorrência com muita gente. Tem muito veterinário, 150 mil? Pode ser que seja muito veterinário. Só que é muito cachorro, é 55 milhões. Então, para a quantidade de cachorro para atender comportamento, é pouquíssimo veterinário. Só que mesmo assim, vamos falar que tem muito veterinário. Ele confunde concorrência com muita gente. Concorrência é diferente de muita gente. Anotem essa frase. Concorrência é disputar primazia, sair no primeiro lugar, mas não é isso que está em disputa. Quando a gente fala de atendimento no mercado veterinário, que está em disputa todos os mercados, o veterinário também. E vocês vão concordar comigo. O que está em disputa aqui não é sair em primeiro lugar. O que está em disputa aqui no mercado veterinário hoje é ser o menos pior, é fazer o básico bem feito. Por isso que concorrência não existe e nem vai existir. Porque nem o básico está sendo bem feito. O veterinário que ele entender isso, que ele precisa ser cordial com o cliente, chegar no é básico, saber falar com o cliente, chegar no horário, gente, ser pontual, ser educado, ouvir, empatia, né? São coisas básicas que muitos veterinários não fazem, são habilidades que não aprendem na faculdade. Por isso que não tem concorrência. Se eu faço o básico bem feito, eu já viro referência. Simples assim. Hoje em dia, é só vocês pensarem como consumidor. Pensa nas coisas que vocês contratam, nos serviços. A gente busca pelo... aquilo que o cara faz é o mínimo. Por exemplo, assim, eu fui contratar um cara para mexer Foi no fogão. Foi no fogão. O fogão deu problema ali no botão, tinha que trocar ali, sei lá.
E aí eu chamei o cara, ele ficou enrolando, aí um dia choveu, aí ele não quis vir porque choveu, ele ficou só procrastinando. E o primeiro dia, ele não me, eu marquei um horário 10 da manhã, ele não me avisou que não vinha, não me explicou por que não veio, 10 horas da manhã. Eu fiquei esperando uma notícia dele, tentando mandar mensagem, aí, vai vir, não vai? Nem para, olha só, a que ponto chegamos? O cara não chega nem a avisar por que não veio, por que não foi. Cara, pode ter acontecido alguma coisa, eu posso entender, o cliente entende, mas tá vendo como é tão, chega a ser, cara, não tem nem palavra, é bizarro isso, não existe. Não avisar, não chegar no horário, é básico isso, gente. Tá certo? Então, isso dá para ajustar. Ah, Felipe, mas eu não costumo seguir os horários, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, de me comunicar. Não é o fim do mundo veterinário. A medicina veterinária não é só tiro, porrada e bomba. Você consegue, com essas oportunidades, crescer se você desenvolver as habilidades certas. É o jeito certo de fazer. Já vou falar. Tá? Então, presta atenção nisso. Concorrência não existe. Você precisa, se você desenvolve uma habilidade sequer dessas que eu vou citar, você já vira referência, você se torna diferente dos 150 mil veterinários que ficam batendo cabeça, brigando por cliente, falando mal um do outro, reclamando do conselho, reclamando de tudo. Então, o primeiro passo, o jeito certo, o que é? O primeiro passo é a gente abrir os olhos para a oportunidade que o mercado veterinário tem, essa nova área que eu falei para vocês, dos cães. Lembre-se, empreender é ver oportunidades onde os outros só enxergam problemas. Onde os outros veterinários só estão reclamando, falando que tem problema, que não sei o que, blá, 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 você está enxergando oportunidades. E aí é empreender. Isso é ser empreendedor. Cada vez mais cachorro, cada vez mais demanda. Cachorro como filho, investe cada vez mais no bem-estar desse filho de 4 patas. Lares menores, sem estímulos, mais problemas de comportamento. Tutores com menos tempo por causa da correria, mais problemas. E aí que são as oportunidades, aí que o médico veterinário entra. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, isso é o primeiro passo de como fazer do jeito certo. Segundo passo, aprender habilidades, que são as habilidades que eu citei. Não citei ainda, citei algumas, né? São habilidades que a faculdade não ensinou. Ó, relacionamento interpessoal, primeira habilidade, super importante para se relacionar com pessoas, saber lidar com o cliente, conversar, fazer uma oferta para esse cliente, uma oferta que seja irresistível, persuasão, gatilhos mentais que esse cliente, que eu posso usar com esse cliente para fechar uma negociação. Isso é relacionamento com pessoas, network com outros veterinários, indicações, parcerias, tá? Vendas, também é muito importante, saber sobre vendas, comunicação, saber se comunicar, saber se vender, saber vender o seu serviço, é importante o veterinário saber isso. Precificar um serviço, saber precificar, fidelizar, captar clientes, comportamento canino, são habilidades que a faculdade não ensinou, que se ele aprender uma delas, e são habilidades, pessoal, que não precisa de especialização. Não precisa você fazer, na verdade, a especialização ela só vai atrapalhar. Porque, repetindo, você vai focar na parte acadêmica, na pesquisa, na técnica. Não é isso que você precisa. Você precisa de habilidades que você não aprende na faculdade. São habilidades de campo de trabalho, de mercado de trabalho. Top, né? Esse assunto é top. É número, é um pouquinho mais maçante esse conteúdo, um pouco mais... número, a gente fala de número de posicionamento de atualidade do mercado veterinário e de perspectiva de crescimento do futuro, dos números do futuro também. São uma coisa mais maçante, mais pesada para o médico veterinário falar de números. O médico veterinário não gosta de números, mas faz parte de saber fazer gestão, organização do seu negócio. O médico veterinário também precisa saber fazer isso, é outra habilidade. Que bom que vocês estão aqui, vocês estão no lugar certo. Vocês estão junto com outros médicos veterinários que querem o mesmo que vocês. Então, vocês são a média das pessoas com que vocês convivem. Anota essa frase, Vete. Essa frase serve para tudo, não só para medicina veterinária. O ambiente ele é muito importante, o ambiente onde você está. Só que isso não pode determinar o seu destino, porque é uma condição, né? O VET ele coloca uma muleta, então eu vivo num ambiente tóxico, muitas pessoas reclamando, eu não vou crescer. Não, se ele fizer isso, ele está usando uma muleta, ele está se apoiando nessa muleta
e falando que ele não cresce por conta disso. Não, ele pode mudar isso, ele pode mudar essa situação. Ele pode ir para uma comunidade de veterinários que querem mesmo que ele, enfim. É fácil fazer isso, é só abrir os olhos, né? Abrir a mente, assim por diante. Tá demais. Então, a gente falou sobre o mercado, o crescimento do mercado pet, hoje, especificamente dos cães, e como que o veterinário ele pode e deve se posicionar nesse mercado para aproveitar, né? Que só cresce e mostra que é um tipo de atendimento que veio para ficar, atendimento essencial, primordial, veio para ficar, ele precisa muito de veterinário. Eu falei sobre o jeito certo e o jeito errado, o jeito que o veterinário jamais deve fazer, que é pensar na concorrência, né? Expliquei o porquê. E já dei 2 passos para o veterinário também, para ele seguir. O primeiro passo, o segundo passo, que é o caminho das pedras para o veterinário chegar, para o veterinário faturar, ter uma renda de 10 mil ou mais todo mês, atendendo cães, apenas 2 dias na semana, mesmo sem experiência, é o caminho das pedras.